Olá, boa noite. Estamos no ar pela HIT. Segunda-feira, programa ao vivo. E olha o programa de hoje. Eu estou querendo que ele comece rápido, porque temos dois convidados aqui que vai dar um baile hoje. Dentro dessa questão que estaremos abordando, concordado. Se a Igreja Católica volta a se unir ao Estado, como ficam as demais igrejas? Porque o nosso presidente foi até Roma e assinou um termo de concordância para que as escolas públicas possam exercer ali o ensino religioso. Não estaria ele ferindo a Constituição ou desrespeitando o seu Estado que tanto tem lhe admirado? Não sei se eu estou certo na minha colocação. Quem vai nos ensinar e nos explicar a respeito de tudo isso são os nossos convidados. E agora, porque o Vejam Só está no ar. Muito bem, estamos no ar. Estamos no ar pela HIT. Temos aqui um convidado que ele é um professor, é um gênio na fala, no conhecimento, e ele está com vontade de falar e eu estou percebendo isso, por isso eu vou ser o mais breve possível. E a enquete de hoje pergunta: você acha que a igreja e o Estado devem se unir? Aí temos duas opções. Sim, porque unido as forças da igreja e do Estado, porque unindo as forças da igreja e do Estado, o país se fortalece. Não, porque a igreja e o Estado caminham em direções opostas. Tá aí, você participa lá e deixa ali a sua opinião. Muito bem, doutor, deixa eu falar com ele é advogado, doutor Dino Ari Fernandes. Além de ser advogado, é um homem de Deus, é um pastor, e ele está aqui nessa noite para estar debatendo conosco a respeito do tema, concordata. Se a Igreja Católica volta a se unir ao Estado, como ficam as outras igrejas? E eu vou cumprimentá-lo agora, pastor Dino Ari Fernandes. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, meu caro pastor Teixeira, boa noite, telespectador. Um grande privilégio poder estar aqui na HIT falando desse tema, que é um tema interessante, importante, necessário discutir neste momento. E, acima de tudo, aclarar, levar consciência para que você, telespectador, possa abrir-se para entender o que é que aconteceu com este acordo que foi firmado no dia 13 de novembro, lá do Vaticano, pelo presidente Lula e pela autoridade máxima da Igreja Católica, que é o Papa Bento XVI. Muito bem, deixa eu cumprimentar também, para ele dar suas considerações iniciais, o professor, ele além de professor, é sociólogo, é um gênio no vocábulo, não sei se eu usei o termo certo, estou até meio tímido aqui ao lado dele, que ele é o Valmor Bolan, muito conhecido nosso, gente querida, amiguíssima. Professor, obrigado pela sua presença. Pastor, é uma honra estar aqui. Agradeço a sua generosidade, mas eu lhe garanto que de genialidade eu não tenho coisa alguma, não é? Eu tenho muita tempestividade verbal, isso é verdade. Aliás, minha mulher sempre me diz que só há uma concorrência que lhe ameaça, é o microfone. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estabelecer aqui um diálogo com o Dr. Dino, um homem de grande expressão, um professor universitário que, inclusive, conhece bem o meio católico, porque foi professor durante muitos anos da própria Universidade de São Francisco de Assis, onde labutei por 17 anos como professor e também como dirigente. E eu quero aproveitar, antes da gente entrar na matéria, quero dizer que nós fizemos convite para que um representante da Igreja Católica pudesse estar aqui conosco. Infelizmente, não fomos atendidos, não houve essa possibilidade, e em virtude disso, nós trazemos aqui esses convidados. Se não me falha a memória, o professor Valmor Bolan, o senhor também quase foi padre. Não, eu fiz teologia, fiz filosofia católica e fui frade, inclusive. Estudei com o Clodovis Boff, o meu primeiro livro é dedicado ao Clodovis Boff, na coluna do famoso Leonardo Boff. Muito bem, vamos ver a matéria e a gente volta já para estar debatendo esse tema
que é um tema, olha, muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer com essa concordata, se ela vai vingar. Eles vão estar explicando para a gente. Vamos à matéria e a gente volta já. O presidente Lula assinou um documento que prevê a união da Igreja Católica com o Estado. Segundo Daniel Sotomayor, que faz parte da Associação Brasileira de Laicidade do Estado, essa concordata é um retrocesso ao século XIX. Essa concordata é um tratado internacional assinado entre o Brasil e o Vaticano. Agora, é importante perceber que o Vaticano, além de ser um Estado, ele é a representação única e máxima da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, trocando em miúdos, esse tratado é um contrato que o Brasil fez com a Igreja Católica. Por quê? Para conceder privilégios que nenhum outro Estado tem. Caso aconteça a confirmação da concordata, a Igreja Católica passará a ter privilégios diante do Estado brasileiro. Um dos artigos do tratado fala que o governo também ficará responsável em manter os bens da Igreja. Em princípio, com isso aprovado, qualquer padre em qualquer diocese pode requerer que o Estado brasileiro ceda fundos para manter as igrejas, seja manter o próprio espaço, seja manter despesas, ou seja, existe um comprometimento claro do dinheiro de todos os contribuintes, sejam eles católicos ou não. Daniel explica que os padres não terão direito a qualquer benefício trabalhista, caso se desliguem da Igreja Católica. Se essas pessoas se desligarem da igreja, a igreja não deve mais nada a eles. Eles ficam na Rua da Amargura, com uma mão na frente e outra atrás. Isso pode ser usado, primeiro, como instrumento de pressão para eles se conformarem à doutrina. Segundo, é uma violação dos direitos mais básicos desses sacerdotes. Eles praticamente estão coagidos a permanecer para sempre na igreja. Segundo Daniel, apesar dos católicos serem maioria no Brasil, nem eles devem apoiar a união da igreja com o Estado, visto que essa seria também uma forma de discriminação. Embora a maioria das pessoas no nosso país atualmente se diga católica, o nosso Estado é laico. Quer dizer que o Estado não pode se imiscuir nos assuntos da igreja e vice-versa. Esse tratado não simplesmente reconhece direitos que a igreja tem, e alguns deles reconhece, só que vai muito além disso, dando privilégios que nenhum outro grupo religioso tem. Na prática, isso é um enorme retrocesso ao tempo do século XIX. Compromete a democracia do Estado brasileiro e compromete o dinheiro público. Todos os contribuintes, sejam eles católicos ou não, vão estar contribuindo para a Igreja Católica a partir do momento que esse tratado for ratificado. Por isso é muito importante a mobilização agora de todos os grupos da sociedade, em especial as minorias religiosas, os evangélicos, os ateus, os afro-brasileiros, todos eles, porque caso contrário, nós vamos estar mais ou menos no mesmo estado que nós estávamos no século XIX, quando a igreja era parte do Estado brasileiro, quando existia uma religião oficial. O Estado brasileiro não tem mais religião oficial e, portanto, não pode mais conceder privilégios a nenhum grupo religioso. É isso aí, foi muito claro aí o nosso convidado, aí, o nosso amigo da matéria. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Dino. Doutor Dino, na Constituição do Brasil está claro que o Estado não pode promover qualquer tipo de crença. E o que o senhor achou da opinião do nosso colega ali? Uma vez que ele é ateu, hein? Conheço o doutor Daniel Sotomayor, faz parte de uma importante organização de ateus e que tem todo o direito de expressar a sua fé, seu ponto de vista. Ele também faz parte da organização do qual nós também fazemos parte, que, aliás, foi a organização que nos abriu espaço aqui, que é a ABRIR, que é a Associação Brasileira da Liberdade Religiosa. Eu pertenço, inclusive, à União dos Profissionais Evangélicos do Direito e à Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. E o que nós podemos dizer é o seguinte, ele tem razão em muita coisa. Em primeiro lugar, porque desde 1890, pelo decreto de Rui Barbosa, conhecido, decreto 119A, nós não temos mais uma religião oficial no Brasil. Esse decreto foi albergado pela primeira Constituição Republicana, que foi a de 1891, e que passamos a não ter mais uma religião oficial. E temos, na verdade, 4 tipos de Estado no mundo. Nós temos o Estado laico, que é o caso brasileiro. Nós temos o Estado confessional, que é aquele que ele é um Estado democrático, porém tem uma religião.
que a maioria, a religião professada por aquele Estado. Nós temos o Estado ateu, que é a antiga União Soviética. Nós temos os Estados teocráticos. Dentre eles destaca-se o Irã e o Vaticano. São chamados Estados teocráticos. Podemos dizer que tem um quinto aí também, que é o Estado que cultua a personalidade, que é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. E no momento em que você tem o artigo 19 da Constituição Federal, se o senhor me permite, pastor? Pois não, fica à No vontade. artigo 19 da Constituição Federal, que você tem a proibição ao Estado brasileiro de vincular-se a qualquer religião, reconhecendo assim a laicidade do Estado brasileiro, vem a Constituição e diz, é vedado, ou seja, é proibido a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração do interesse público, que é diferente do interesse religioso. E o inciso 3º diz que também é vedado ao Estado criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. O acordo fere, literalmente, a soberania nacional. São 20 artigos, nós ingressamos com uma ação popular, em 6 advogados, que alguns deles também são pastores, ingressamos com uma ação popular que está em curso na 6ª Vara Judiciária, Seção Judiciária de Guarulhos, onde nós estamos questionando na Justiça o ato que foi praticado pelo presidente Lula. Porque além de ferir a Constituição, ele feriu também outros institutos legais, entre eles o do referendo, né? Aquele que você deveria fazer a consulta popular, e não fez. Há uma lei específica para isto. Quando ele praticou um ato desta natureza, nós entendemos que o ato é inconstitucional, fere o princípio da laicidade do Estado brasileiro, fere o princípio da isonomia, e um outro problema muito sério. Ele avança em cima da liberdade de consciência e crença. Disse muito bem, e eu concordo com o doutor Daniel. Faz com que o Brasil faça uma retroação a antes de 1890, o que não é mais permitido isso acontecer dentro da nossa sociedade brasileira e dos avanços que já tivemos. Agora, com muita sinceridade, com muita transparência, por que o nosso presidente assina uma coisa dessa? É preciso destacar que a TV Brasil publicou uma matéria não faz muito tempo, eu estava assistindo, uma questão de umas semanas atrás, com o presidente Lula, por sinal ele estava no Aerolula, lá sendo entrevistado por alguns. E o presidente Lula disse claramente que ele foi eleito pelas comunidades eclesiais de base, pelo pessoal da Teologia da Libertação e pela Igreja Católica Romana. Porém, há de se destacar que na primeira fase do governo dele, ele teve, dentre os que estavam presentes, o Frei Beto, que foi um grande auxiliar. E o Frei Beto é um dos críticos a esta imposição do ensino religioso nas escolas. Frei Beto tem uma mentalidade avançadíssima, é um dos teólogos da libertação, é um grande expoente, e, no entanto, ele é um grande crítico. Esta matéria dele foi publicada no Jornal do Conselho Federal de Psicologia, recentemente. E eu creio que, neste momento, houve, evidentemente, alguns interesses que levaram o presidente a esse tipo de comportamento. Mas veja bem, pastor, quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil em 2007, Lula se reuniu com o Papa no Palácio dos Bandeirantes e garantiu que não assinaria esta concordata em respeito à laicidade do Estado brasileiro. Não é a primeira vez que a Igreja Católica, o Vaticano, tenta fazer isto. Isso foi publicado? Não foi porque foi abafado pela imprensa, mas veio à tona depois porque nós temos um grupo que está alerta. Claro. Quando isto veio alerta, nós levantamos, fizemos um estudo sério e resolvemos agir com esta ação popular que está em curso. Não sabemos já qual é o resultado, está concluído da mão da juíza da 6ª Vara lá de Guarulhos, e nós esperamos em breve que haja pelo menos uma decisão que suste esse efeito e provoque uma ampla discussão nacional. Professor Valmor Bolan, o senhor como um teólogo formado pela Igreja Católica, como é que o senhor vê tudo isso? Até o nosso amigo que participou da matéria, ele disse que os católicos são a maioria, que não deveriam concordar com isso. O senhor tem essa mesma opinião? Não. Não? Primeiro, o advogado que se apresentou aí na tela, ele, na verdade, é a expressão pura da confusão entre o conceito de laicismo e ateísmo.
Laicismo é uma coisa, ateísmo é outra. Laicismo significa reconhecer a independência do Estado em relação à religião, ou às religiões, ou às igrejas. Ateísmo é uma ação militante para vetar a possibilidade, não só da Igreja Católica, de todas as igrejas cristãs, de poderem se pronunciar a respeito das questões de Estado. E isso não é constitucional, e isso é uma aberração filosófica. Eu não vou discutir teologia porque ele é ateu, né? Isso é uma aberração filosófica. A igreja, ou as igrejas cristãs e as demais igrejas, têm o direito absoluto de se pronunciarem a respeito de questões éticas, morais, que lhes são concernentes e deduzidas frequentemente de sua própria doutrina e da sua própria militância. Quando a igreja ou as igrejas cristãs se posicionam contra o aborto, é um direito legítimo delas de se pronunciarem, de fazerem parte do debate. Quando as igrejas se posicionam na defesa da vida e de qualquer espécie de vida, é um direito legítimo das igrejas debaterem e não há nenhum ataque ao Estado leigo. As igrejas não pertencem, claro, obviamente, ao Estado. Não se sobrepõe aos Estados e não tem poder sobre o Estado. O regime de padroado acabou, como bem o doutor Dino falou, isso em 1890. Né? Isso é antigo, é que jamais foi regulamentada essa relação. Permanece em vigor, não é, a legislação citada pelo doutor Dino até hoje. Quanto a esse acordo assinado, não é concordata. Concordata para nós é falência, isso tem nada a ver com a linguagem nacional. Até mesmo, não, acordo é muito mais laico. Acordo significa, de fato, já de cara uma terminologia que cria independência entre as duas entidades, né? E entre todas as igrejas. Este acordo que o Lula assinou ainda não tem efetividade. Portanto, não há necessidade, né, de se entrar com qualquer instrumentação jurídica, doutor Dino. Por quê? Porque a matéria está em debate no Congresso Nacional. A coisa é entrar no debate. Todas as forças podem entrar no debate junto ao Congresso Nacional, porque sem a ratificação do Congresso Nacional, não é? Isso não vale. Mas já está no Congresso? Já está no Congresso Nacional. Né? E isso vai ser objeto de ampla e exaustiva discussão. Eu, de minha parte, só vejo vantagem para todos. Eu vejo vantagem para todas as igrejas, independentemente da relação existente entre dois estados. O problema das demais igrejas é que elas não têm um Estado a que se referir, nem mesmo o muçulmanismo, porque não há um Estado muçulmano que represente a religião islâmica no mundo. Né? Eles são muito fraturados e assim por diante. No caso, aí é uma relação entre os Estados, mas aqui não é nem a isso que eu quero me referir. Eu quero me referir a um acordo que acho produtivo. Primeiro, no artigo 11 do acordo, o doutor Dino deve ter o texto aí, o senhor vai notar que não há nenhuma imposição do ensino religioso nas escolas. Não há imposição, pelo contrário, o artigo 11 patrocina o ensino multiconfessional, seja como um acordo, digamos, teológico, filosófico ou ético, doutrinário, entre as diferentes denominações
cristãs, como aconteceu no Rio de Janeiro, onde foi aprovada uma legislação do ensino religioso nas escolas públicas quando era governador um evangélico. O mais impressionante é que os governadores de orientação católica não aprovaram um acordo de ensino religioso nas escolas. E o garotinho, como um evangélico, aprovou. E no Rio de Janeiro, hoje há o ensino religioso da Igreja Católica, de diversas denominações evangélicas, especificamente da Umbanda. Mas isso nas escolas públicas? Claro, nas escolas públicas, por proposta e aprovação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos isso aqui com Mário Covas, que se dizia um católico. O acordo fala nessa abertura, o acordo fala o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, o acordo defende isso, de matrícula facultativa, não é obrigatório, é matrícula facultativa. E se você for de qualquer denominação cristã, seja ela católica, seja qualquer outra denominação evangélica, você tem o direito de procurar para seu filho ou seu próprio filho, se tiver em condições, de procurar o seu espaço para o ensino religioso de sua confissão. Constitui, inclusive, disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Não é para todo tipo de ensino. Não é para o ensino de 1ª a 9ª, era 1ª a 8ª anteriormente. Agora é da 1ª série à 9ª. Não é para o ensino médio, não é para o ensino superior, não é para o ensino infantil, para pré-escola, etc. É para o ensino fundamental. Isso é um enriquecimento para todo mundo. Isso é muito bom. Mas, professor, já que não é uma matéria que não vai reprovar, será que ela tem tanta importância assim? Se ela não é obrigatória? Aluno, será que ela tem tanta importância? Mas demais, porque nós somos uma sociedade profundamente religiosa, não só por tradição, não é, mas por prática moderna, né? Onde, inclusive, muitos pais que mesmo não frequentando a sua igreja de opção original, eles querem o ensino religioso para os seus filhos. Hoje, qual é o índice de ateus não religiosos no Brasil? Não passa de 5%. 95% das famílias são religiosas. Isso é da mais alta importância. Ora, se o Estado, o poder público, não pode dedicar alguns miseráveis reais para educar os nossos filhos na prática, não é da teologia das nossas igrejas, mas para a prática dos valores religiosos. Então, onde nós estaremos? Tem dinheiro para dedicar o quê? Para a politicagem, para a corrupção, para tudo que é contra os nossos valores? Não, nós não vamos na escola dar aula de teologia. Isso nós damos nas nossas igrejas. Isso nós damos os evangélicos, das nossas escolas dominicais. Nós vamos lá dar um ensino em cima dos nossos valores religiosos. Por isso podemos acertar. Há estados como Rio Grande do Sul que tem um acordo entre os evangélicos, os luteranos especialmente, e os católicos, e tem um programa de ensino religioso na escola pública comum. Isso é maravilhoso. Então, não se pode debater isso aqui. Aquele moço, que não é o caso do doutor Dino, ele é um ateu militante, né? Ele não quer mesmo. Ele usa, né, o entupimento epistemológico, como a gente chama, para enganar os outros. Porque ele é ateu, ele não quer saber de Deus, de religião, não quer saber nada. Aí usa o momento da assinatura de um acordo para confundir todas as fronteiras. Ele é desse tipo que está aí,
que condena as nossas igrejas católicas, evangélicas, etc., que lutam contra a mortalidade pelo aborto e outras formas que nós temos por dever, né, religioso, de nossa convicção religiosa, de combater e defender a vida. Professor Valmor Bolan. E temos muitos outros pontos para discutir. Eu tenho que chamar um comercial e na volta eu quero perguntar para o doutor Dino, dentro do que o senhor falou, se são realmente miseráveis, alguns poucos miseráveis dinheiros que o Estado vai gastar com isso. Quero ver se o senhor consegue dar uma definição disso. Vamos a um comercial e a gente volta já. Estamos de volta pela HIT. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aquilo que eu sempre peço aqui, divulgue a HIT. Fale aí com seu colega, com seu vizinho, com seu irmão de igreja, com seu irmão católico, com seu irmão espírita. Avisa aí, fala que tem um programa Vejam Só, todos os dias de segunda a sextas-feiras, ao vivo, com temas como esse. Muito bom da gente estar aprendendo e conhecendo o que está acontecendo. Muitas das vezes nós nem temos conhecimento disso, né? Nos relaxamos e é por isso que essas coisas estão aí, ó, sendo assinado, está lá no Congresso, ninguém tem informação do que está acontecendo. Precisamos nos informar mais. E isso aí a HIT vai estar fazendo por você aqui todos os dias no Vejam Só, tá bom? Doutor Dino, o nosso colega aqui, o professor Valmor Bolan, ele falou que seria isso uns miseráveis moedas, o Estado. Mas a gente sabe que o catolicismo, ele tem colocado os seus capelões lá nas Forças Armadas, né? E até na política. São realmente, caso isso seja aprovado, o gasto é realmente miseráveis? Pastor Teixeira, se me permite. Pois não. Uma coisa interessante que nós temos que ver é o documento na sua totalidade. Não um artigo ou outro isolado, dentre eles o que trata a respeito da questão da educação e do ensino religioso nas escolas, que é grave a situação. Nós temos que analisar o contexto do documento e aquilo que ele tem, que realmente não dá para aceitar. Em primeiro lugar, no artigo 1º, diz que as altas partes contratantes, e por que chama concordata? Nós não temos que pensar em concordata na questão da falência. Isso é outro instituto de direito. Quando se fala de um acordo bilateral ou multilateral, isso é conhecido no direito internacional como concordata. Este é o sentido que nós temos para isso. Por isso, um acordo dessa natureza é chamado concordata em direito internacional. Então, esta é a primeira colocação que nós temos que ver para não confundir com o direito que nós temos lá no âmbito civil, no direito comercial e tudo mais. Mas não está escrito, aqui está escrito acordo entre a República Federativa, está escrito. Mas, professor, o senhor veja bem, não é? Se o senhor se informar isso no âmbito da doutrina, como isso é tratado, no âmbito internacional, o senhor vai descobrir por que isso é chamado de por concordata. exemplo, no acordo entre o Vaticano e o Estado italiano está escrito concordata. Sim. Com o brasileiro, não. Sim, é mas acordo. o senhor veja bem, é e concordata. nunca houve concordata com o Brasil. Né? Nunca houve, e esse é um acordo. Não houve por vários motivos. Em primeiro lugar... a mim não me interessam os motivos que nós estamos discutindo, é acordo ou é concordata? Exato, mas em primeiro lugar, acordo. Vamos ver a questão histórica. Na linguagem jurídica brasileira, concordata é falência, etc. É outra linguagem. É outro instituto diferente. Acordo é efetivo. Claro, por isso que não vamos confundir. No âmbito do direito internacional. Não vamos confundir a linguagem. No âmbito do direito internacional. O que está escrito, está escrito. O senhor precisa conhecer um pouco da doutrina de direito internacional. Não interessa o que está escrito, é acordo. Porque por isso que eles preferiram a palavra. Não, mas para aí. Para isso é que nós estamos levando. Mas é claro que é jurídico. Quando colocar a palavra campo jurídico, professor. Colocar acordo para não evitar discutir ambiguidade. Agora, foi colocado para evitar ambiguidade. Não foi apenas com relação a isso. Agora, o senhor veja bem. O primeiro elemento que o senhor tem aqui é o tratamento diferenciado que a Constituição Federal não permite. No artigo 19, conforme nós citamos, inciso 1º e no inciso 3º, começa dizendo aqui que reconhece a personalidade jurídica da Igreja Católica. Sim. As demais estão fora. Não. E aí estão fora. A Igreja não... Se você der à Igreja Católica o mandato para ela reconhecer a sua igreja, a pessoa jurídica, pode ter certeza que ela fará. Não, senhor, nós temos um problema como é que a Igreja Católica que tem... Não seria ilegal com as outras? Não é ilegal. Absolutamente ilegal por uma confusão. Não é ilegal. Pastor,
o senhor só Ele me tem um permite estado aqui jurídico, dizer por ao favor. telespectador o onde é que está a Vaticano tem um confusão. estado jurídico de Estado. Sim, agora, e se o Vaticano e o Estado confunde a brasileiro- Igreja Católica... Não, mas aqui é entre o Qualquer Vaticano. Não, o Vaticano confunde o Estado com a Igreja Católica. Para o Brasil, isso aqui não existe. Ele teria que mudar a terminologia e nós não temos que nos adequar. Isso. Outra coisa importante, o Estado brasileiro é laico. Estado é Estado, Igreja é Igreja. Continua laico. Não continua e o por este princípio acordo, do não. acordo é Por este acordo, o não, respeito senhor. à laicidade. Desrespeita, claro, dentre não, outras, de até as jeito questões nenhum. ambientais. Amordaça o Ministério Público, amordaça o juiz do trabalho, que é o que está próximo do fato aí. Daniel Sotomayor está com razão nesse sentido. Por quê? Porque é ele quem tem que julgar se há relação de emprego ou não entre o sacerdote e a sua igreja. Ele é quem tem que avaliar e ele é quem tem que dizer o direito. Amordaça o Ministério Público, dentre outras, nas questões ambientais. Não estou de Amordaça acordo. o Ministério Público, inclusive nas questões tributárias também. Sim. Amordaça. Então quer dizer, toda vez que o senhor faz um acordo com uma entidade filantrópica, está amordaçando o juiz, está amordaçando o Ministério Público, senhor. etc. No momento que o senhor faz um acordo internacional... Olha, seja católicos que protestantes que de outras religiões, há inúmeras instituições de caráter filantrópico livres das responsabilidades tributárias. O juiz não pode incidir sobre isso, nem o Ministério Público, e não pode sim, no nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público tem a função dos legis. E aqui está amordaçando o Ministério Público. O senhor pode até ser contra. Eu posso ter este acordo, por ter uma natureza internacional, nós temos que nos filiar a ele e acordar. Não, o juiz ele não pode fazer isso, porque isso aqui está amordaçando o Ministério Público. O Ministério Público tem a função custos legis. Ele tem que fiscalizar as entidades para saber se está havendo a filantropia ou a chamada pilantropia. Mas existe muita coisa nesse sentido. Ele tem que fazer isso. Claro, agora. O senhor tem uma situação que vem de um Estado soberano que é o Vaticano, influindo e indo em cima do Estado brasileiro que é soberano. Nós estamos em choque de soberania. Choque de soberania, o Estado Vaticano que fique com a sua lei, mas ele identifique e diga o que é a Igreja Católica, mas não como representante do Estado do Vaticano dentro do Estado brasileiro. Não é evidentemente que não é representante, tanto que isso se chama um acordo. Ela não é o representante. Quem representa o Vaticano como Estado é o núncio apostólico. Ponto final. O senhor tem um documento na mão aqui de CNBB, núncio apostólico, representado pela CNBB. Não. Está aqui, doutor. Olha de aqui. jeito não é CNBB. Artigo 1º, artigo 2º, doutor. O senhor não está lendo aqui, doutor. O senhor tem o texto na mão, doutor. Está aqui, olha. Leia. A CNBB que representa. Leia. O senhor veja aqui. Vai na introdução. O senhor vai na introdução, diz aqui. Isso. Dentre outras, a ingerência do Vaticano no nosso direito. Aqui diz. Isso. Baseando-se a Santa Sé nos documentos do Concílio Vaticano II, portanto, documento de natureza religiosa, interesse religioso, Sim. e no Código de Direito Canônico que rege as questões da Igreja Católica Apostólica Romana e a República Federativa do Brasil, no seu ordenamento jurídico. Ora, veja bem. Sim, mas onde que está a CNBB? Me prova. Você tem aqui, o senhor pode ver aqui, inclusive, a CNBB as não altas partes está aqui. representa. O senhor pode ver aqui, a CNBB representa. Onde? Lê. Está aqui. Lê Doutor, para mim. O senhor pode ver aqui. Artigo. Deixa eu dar uma verificada aqui. Qual é o artigo? Já para o senhor. Está aqui, ó. Lê para mim. O senhor começa a pegar aqui. As altas partes contratantes continuarão a ser representadas em suas relações diplomáticas por um núncio apostólico acreditado junto à República Federativa do Brasil e por um embaixador acreditado junto à Santa Sé com imunidades e garantias da Convenção de Viena. Que é a hoje. República Federativa do Brasil com fundamento do Estado. E aí vai para frente. O senhor pega um pouco mais adiante aqui com relação à CNBB. Por favor, pessoal, Em que me ajuda artigo? aqui. Dá uma verificada só um minutinho, já acho já para o senhor aqui. O senhor tem aqui a CNBB, que é a que representa nesse caso aqui. Vamos ver. O senhor tem aqui, dentro do artigo, o que fala aqui sobre a CNBB, que representa esse órgão. Isso está na concordata. Está aqui. Artigo 18. No acordo. No acordo. No acordo. É concordata. É concordata. Concordata. Ele não conhece a doutrina de direito internacional. Por isso que... Não. Doutor, É o senhor é um homem concordata. extremamente culto. Eu e que tenho conheço respeito... direito canônico, estudei Direito direito canônico. O senhor precisa conhecer as regras de direito internacional. Não está escrito, está Aqui, escrito ó. acordo na Artigo concordata. Os No órgãos assento do do governo... Vaticano da olha, Itália está escrito concordata. Artigo 18, E todos parágrafo 1º. Os órgãos do governo brasileiro, no âmbito das suas respectivas competências, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, portanto o CNBB,
devidamente autorizada pela Santa Sé, poderão celebrar convênios sobre matérias específicas para a implementação do acordo. Sim, e daí? E ele está aqui, implementando mas o não acordo através da CNBB. Não, mas aqui não está dizendo isso. Não, e Você também pode, eu também posso. Não, o senhor veja bem. Os franciscanos podem, representando Sim, a ordem o senhor franciscana, é- os jesuítas podem, representando. Cada um tem no Código de Direito Canônico. Agora, aqui um acordo onde tem embaixador brasileiro que representa o Brasil junto à Santa Sé. Eu vou dizer pro senhor como onde- tem os demais embaixadores que representam o Brasil junto aos outros Agora, estados. o senhor não acha que O Vaticano tem um núncio apostólico com todos os estados com os quais ele mantém relações diplomáticas que representam o Vaticano. O senhor não acha É que o Lula isso que representa. O o resto... senhor não acha que o Lula desrespeitou o Brasil assinando isso, sem que passasse isso pelo Congresso? Não, esse é o procedimento mesmo. Agora, o Congresso é que vai esmiuçar isso. Se o Congresso quiser modificar A, B, C, D, não quiser aprovar e tal, ele não aprova. Não há desrespeito nenhum. Agora, isso é apenas para não deixar o que o doutor Dinos, professor competentíssimo, sabe, não deixar um vácuo legis. Né, para não deixar o vazio da lei. Só um detalhe. Porque esse negócio ficou, Não, pode falar. né, ficou pouco claro, houve uma evolução do Estado, da sociedade, etc. E eles têm a finalidade apenas de esclarecer. E deixar sempre claro, aqui se não amordaça ninguém, isso aqui que se trata, por exemplo, de questões de isenção tributária quando se trata de obras filantrópicas e sociais. Isso acontece com a área de saúde, acontece com a área de educação, acontece com ateu, religioso e leigos. Agora, eu não sou advogado, não há amordaçamento nenhum. do professor, do doutor Daniel Sotomayor, eu conheço pessoalmente. Eu apenas quero salientar o seguinte, eu como entendo que devo ser sempre um defensor da liberdade religiosa, eu tenho que defender inclusive o direito da pessoa de não crer em nada. Mas é evidente, E ele, por exemplo, amor de Deus. ele tem que ser respeitado da seguinte forma, Claro. ele tem o sagrado direito de ser ateu. Mas é óbvio. Aliás, eu conheço uma pessoa extraordinária, Mas se o senhor óbvio. conhecer. Claro. E tem um detalhe, o fato dele expressar aqui a sua opinião não quer dizer que ele nos convença de nada. É o direito sagrado que o ateu tem de não crer e de Mas nem pensar nós da forma temos que como ter ele a quer. pretensão E de eu estar quero, convencendo eu os quero outros. até pedir aqui ao telespectador Né? e dizer o seguinte, eu nutro por Vossa Excelência também um profundo respeito, até porque eu fui professor na Universidade de São Francisco quando o senhor foi mesmo. reitor. Isso mesmo. Fui professor também na Universidade de Guarulhos, Isso. quando o senhor era reitor, eu era coordenador regional de exame de prazer. ordem e levei lá para a Universidade de Guarulhos. Foi verdade. O senhor teve a oportunidade. Verdade. Então nós tivemos esse trabalho. Aqui nós estamos no debate, e um debate acalorado, com posições distintas, porém nós nos respeitamos muito, quero que o telespectador e pense amor isso. à verdade. E amor à verdade. E quero compartilhar com o senhor, se eu me permitir, esta colocação. Sim. Nós temos que respeitar profundamente Sim. o posicionamento dos outros. Né? Nós, mesmo religiosos, cada um de nós, com as nossas convicções, nós temos que ter como grande propósito testemunhar a autenticidade da nossa fé. Sim. Não ficar aí querendo impor os nossos pareceres aos outros. Nós temos que defender com unhas e dentes nossas convicções, mas não querer dizer absolutamente a minha é a melhor de todos. Isso aí. E tenho respeito profundamente. Sou amigo de muitos ateus e respeito que a esses ateus autênticos, como deu para ver que ele é clarinho, ele não... O que eu fiz foi o diagnóstico Sim. para mostrar a coerência do posicionamento dele. Professor. E o contraditório no meu posicionamento. Deixa que eu só chamar um telespectador. Estou de acordo com nada do que ele falou. Professor, tem Eu só queria- um telespectador que está querendo muito participar. Só me permite só fazer uma citação? Por que nós temos essa situação? Para complementar a resposta que o senhor me disse. A Lei Federal 9.709, de 18 de novembro de 1998, que não foi respeitada, diz no seu artigo 1º e 2º. Artigo 1º. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes mediante. Inciso 1º, plebiscito, que não houve. 2º, referendo, que não houve. 3º, iniciativa popular, que não houve neste acordo. Artigo 2º, plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância
de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Parágrafo 1º. O plebiscito é convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Segundo, o referendo é convocado com posteridade a um ato legislativo ou administrativo, cumprindo o povo a respectiva ratificação ou rejeição. O presidente Lula não respeitou absolutamente nada desta lei federal. Veja, isso deveria ter sido submetido antes ao povo. Estatuto de Desarmamento foi feito. Não. Plebiscito naquela época sobre... Só um minutinho. Vossa Excelência conhece bem a legislação. Só um minutinho, Guineu. O referendo, etc., ele tem que ser proposto pelo Congresso. Peraí, professor. Tem que ser aprovado pelo Congresso. E se é referendo é uma coisa, se é plebiscito é outra. Peraí, professor. Nós estamos confundindo os conceitos. Vamos conversar com aqueles que... Isso tem que ser proposto. Essa matéria é matéria de legislação. Alô, Guineu. Boa noite. Normal. Alô? Tudo bem, Guineu? Boa noite. E você quer participar? Vamos lá, dê a sua opinião aí. Assim, eu gostaria de expor minha opinião, que eu tenho 16 anos, mas eu acho que toda a população precisa estar atenta com tudo que acontece no governo. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sabia, foi esse ato do presidente Lula. Eu pesquisei na internet, vi alguns documentos falando que a imprensa, em geral, abafou o caso. Foi. E então as pessoas precisam ficar atentas. Um detalhe muito interessante é que isso que o presidente Lula fez, e eu não sabia, é inconstitucional. Porque todos têm o seu direito de crença e o Estado... não pode tomar partido nenhum, nem de uma crença, nem de outra, pois isso é justo, tanto para uma igreja, quanto para outra, quanto para os não cristãos, isso é justo para todos. E isso é como falou, eu acredito que é o pastor do lado do senhor, né? Isso volta a 1890, é um absurdo. E uma coisa, que isso vai dar legalidade a igreja usar o dinheiro público, o dinheiro que é meu, o dinheiro que é dos senhores, o dinheiro que é daquele que é budista, o dinheiro que é daquele que participa da Umbanda, do Candomblé, a usar propriamente para o bem da igreja católica. Isso é uso do dinheiro de todos para o benefício de uma minoria. E isso é ilegal, isso é injusto. O dinheiro de todos precisa ser usado para todos. Eu esqueci o nome do senhor que foi seminarista, me parece. Ele falou que iria gastar pouco, já que se gasta muito com roubo, coisas como se diz pela cueca. Não, é verdade, isso está errado. Mas então vamos pegar o dinheiro público e usar na educação, usar na saúde, mas não vamos cometer o mesmo erro, usar para o benefício de outra minoria. O dinheiro público deve ser usado para o benefício de todos. Outra coisa também que eu estava olhando, isso é discriminação religiosa. O que eu quero dizer com isso? É dar benefício a uma classe selecionada, em vez de dar benefício a todos, de forma sem diferença. Todos têm o direito. Muito bem. Obrigado. Só mais uma coisa, pastor. Pois não. Eu estava olhando também, eu notei alguns pontos. Na minha opinião, isso tem interesses encobertos. Toda atitude que o homem toma tem algum interesse. Outra coisa também que eu vi é que concordata, na Wikipédia, enciclopédia famosíssima da internet, significa dar-se o nome de concordata ao Tratado Internacional celebrado entre a Santa Sé e um Estado, usualmente com a finalidade de assegurar direitos dos católicos ou da Igreja Católica naquele Estado. Quer dizer, isso vai dar direito só à Igreja Católica no nosso Estado, de uma forma discriminatória às outras igrejas, cristãs, não cristãs, e a toda crença no nosso país. Muito bem. Isso, assim, indiretamente, vai ser uma forma de impor. O Estado vai estar impondo uma crença, o que é inconstitucional. Ok, Guineu.
Obrigado, sua participação foi muito boa. E aí, professor, como é que o senhor vê isso aí? Aliás, toda a imprensa que divulgou como concordata. Ninguém divulgou como acordo, como o senhor disse. Mas está escrito acordo, não está escrito concordata. Claro, para fins práticos, é óbvio, é a mesma coisa. Claro. Para fins práticos, acordo ou concordata é, inclusive, a raiz latina, etimológica é a mesma, né? Concordata, com cuore, com acerto, com acordo. Então Claro. o senhor está concordando comigo, dizendo que é concordata? Não, é Foi que... concordando com a pessoa que também falou que é concordata. Ele foi pesquisar, professor. Não é concordata, está escrito que é acordo. A sinonimia é esse. Só que o termo concordata, por que... O senhor é jurista, o senhor sabe. Sim. Quando se usa uma palavra em direito, ela tem um propósito. Se não foi usada a palavra concordata, tem um propósito. Por que não foi usada a palavra concordata? Porque se quis, na compreensão de ambos os lados, mostrar claramente que esse acordo não atinge a laicidade do Estado. Que o Estado continua e é laico. É um acordo entre os lados. 2, não há nada... o jovem, eu respeito profundamente, professor. O jovem reproduziu aqui alguns conceitos, mas queria dizer, na escola não é a igreja católica, todos vão poder dar princípios filosóficos e éticos e tal. Obrigado, gente. A juventude, maravilhoso. Olha, nós estamos chegando ao final, já foi creditado o endereço de vocês, queria muito que vocês dessem as considerações, mas infelizmente não dá. Professor, foi um prazer grande. Muito obrigado. Senhor, aliás, nosso doutor, vocês são sempre bem-vindos aqui na rede. E debates como esse nós precisamos ter muitos. Olha, obrigado, amanhã nós vamos estar de volta, tá bom? Que Deus abençoe, às 22 horas eu aguardo pela sua audiência. Fique na paz do bom Deus e aí busque se informar mais aí pela internet, por aquilo que você tem possibilidade, tá bom? Que Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor.